meus queridos alunos, mais uma vez, satisfação. Em continuação aos nossos trabalhos aí de estudo preparatório para a primeira e para a segunda fase da OAB, vamos à análise de mais uma questão aí, passando aquelas dicas de sempre. Hoje eu separei uma questão do exame 29º, que foi cobrado na primeira fase do exame da OAB, referente à parte de processo penal e do capítulo das questões incidentes do processo penal, questões incidentes, portanto. Vamos à questão e aí a gente vai discorrer alguns comentários em relação. Muito interessante essa questão, muito cobrado aí das questões incidentes, aí já vai a dica para os amigos aí estudarem este capítulo aí das questões incidentes, todas as questões incidentes, as exceções, incompetência, suspeição, impedimento do juiz e os incidentes processuais. Então, todas essas questões estão dentro ali do capítulo das questões incidentes do processo. Vejam só, a questão traz o seguinte enunciado, abre aspas, Luiz foi denunciado pela prática de um crime de estelionato. Durante a instrução, o ofendido apresentou por meio de assistente de acusação documento supostamente assinado por Luiz, que confirmaria a prática delitiva. Ao ter acesso aos autos, Luiz informa ao patrono, seu advogado, ter certeza de que aquele documento seria falso, pois não foi por ele assinado. Então a situação fática é esta. Luiz, ele foi denunciado pelo crime de estelionato. O denunciante, o queixoso, apresentou um documento. Luiz, ao tomar conhecimento dessa denúncia, logicamente, verificou que aquela assinatura constante daquele documento que sustenta o pedido de condenação pelo crime de estelionato é falso. E aí vem a pergunta da questão. Com base nas informações narradas, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, o advogado de Luiz poderá. Ele quer saber qual é o procedimento a ser adotado diante da presença de um documento falso constante ali do processo criminal. Qual que é o procedimento que o advogado deve adotar para a defesa de seu cliente diante da existência de um documento falso ou que a assinatura é falsa ou uma assinatura ilegítima. Então vamos às assertivas para tentar aí já solucionar a questão. A letra A diz o seguinte, abre aspas, o advogado deve alegar apenas a insuficiência de provas e requerer a extração de cópia para o Ministério Público, mas não poderá neste processo verificar a veracidade do documento. Pessoal, o advogado, ele não tem nenhum meio processual já neste momento para se insurgir contra aquele documento falso que pode eventualmente ter como consequência um decreto condenatório. Logicamente que existe no ordenamento jurídico meios para que o advogado alegue aí o quê? A falsidade deste documento. Então, toda vez que tiver um documento falso, seja de conteúdo, ou seja, de assinatura, de legitimidade da assinatura desse documento, o advogado se vale aí das questões incidentes, mais especificamente do chamado incidente de falsidade de documento. Então a questão A está equivocada, porque ela afirma que o advogado não pode fazer nada neste momento processual. Isso não é verdade. O advogado pode sim se insurgir pleiteando ali por meios próprios um procedimento específico
para se insurgir contra esse documento falso constante do processo. A gente já vai ver o procedimento do incidente de falsidade daqui a pouquinho, quando a gente for estudar lá as disposições legais, os dispositivos legais que regulamentam o incidente de falsidade de documento. Vejam só, então, portanto, a letra A está equivocada. Então, o advogado apenas poderá alegar a insuficiência de provas e requerer a extração de cópia e envio para o Ministério Público? Não. Ele poderá sim alegar aí um incidente de falsidade do documento. Portanto, a assertiva A está errada. A assertiva B diz o seguinte: o advogado poderá alegar desde que seja procurador com poderes especiais a falsidade do documento para fins de instauração de incidente de falsidade. Aí sim, né, pessoal? O advogado, sim, ele poderá alegar, vejam, ele vai analisar qual que é a repercussão daquele documento no processo e vai pedir ali a instauração do incidente de falsidade. Vejam só que no incidente de falsidade existe um procedimento bem específico no Código de Processo Penal regulamentando a procedibilidade desse pedido. O procedimento, como vai ser apurado esse incidente de falsidade de documento. Vejam só, o advogado pode, portanto, pleitear aí o incidente de falsidade, mas aí a questão já trouxe uma informação nova, que nós precisamos aí ter o conhecimento. Qual é essa informação? A necessidade ou não de poderes especiais. Aí vai a dica, pessoal, só ocorrerá de forma obrigatória aí a necessidade de poderes especiais, ou seja, constar no próprio instrumento de procuração a finalidade do poder de instaurar um incidente, tem que constar expresso lá na procuração, isso é poderes especiais para o fim de instaurar procedimento de incidente de falsidade de documento. Esta é a finalidade. Então, o réu, o suposto autor da conduta, ele vai efetivar um mandato judicial, uma procuração com poderes especiais para que o advogado aí sim tenha legitimidade para instaurar o incidente. Isso só ocorre por força de disposição geral. Então é a exceção. Mandato com poderes, aliás, melhor dizendo, mandato com poderes especiais somente quando houver previsão legal. Por quê, professor? Porque a regra geral é que o advogado se habilita para a prática de todos os atos do processo. Está lá na lei que regulamenta os direitos do advogado, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dá essa prerrogativa para o advogado. Então, a procuração habilita o advogado para a prática de todos os atos processuais, salvo aqueles em que a própria lei exige poderes especiais. É nesse sentido que nós temos que ter essa distinção. Então, a procuração, em tese, habilita o advogado para todos os autos, salvo quando a própria lei exige poderes especiais. E no caso do procedimento de incidente de falsidade, a própria lei exige que a procuração tenha esse poder especial, ou seja, para o fim de instaurar o procedimento de incidente de falsidade de documento. Por que isso? Porque essa instauração pode gerar outras repercussões. Por exemplo, o crime de falso testemunho. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho o artigo 342 do Código Penal, inclusive com a alteração legislativa aí introduzida pela lei anticorrupção, que alterou aí a pena, aumentou a pena do crime de falso. Então a gente vai analisar logo na sequência. Mas para a gente
concatenizar aqui todo esse entendimento em relação ao incidente de falsidade de documento, o advogado precisa, portanto, de poderes especiais. Então, existe um procedimento e o advogado pode propor esse procedimento, desde que tenha poderes especiais, beleza? Aí vamos só finalizar as assertivas C e D, mas nós já identificamos que a letra B está correta. A letra C diz o seguinte, vamos à questão. Arguir com procuração com poderes gerais. Aí a gente já elimina. A letra C contradiz tudo aquilo que nós afirmamos agora de pouco. Portanto, a letra C está errada, a primeira parte. Segunda parte diz o seguinte, a falsidade do documento gerando incidente de falsidade em autos apartados. Tudo bem, ela vai correr em autos apartados, mas a primeira parte da assertiva está equivocada. Não se trata de procuração com poderes gerais, e sim procuração com poderes específicos. Então a letra C está equivocada. E para a gente finalizar, a letra D. Alegar oralmente a falsidade do documento, existe uma sutileza, e vai a dica muito cobrada na OAB, em relação ao incidente de falsidade de documento. O incidente de falsidade deve, gravem isso, deve ser proposto por advogado com procuração, com poderes especiais, de forma escrita. Por quê? Porque é uma condição sine qua non exigida pelo procedimento. A gente vai ver os artigos daqui a pouquinho. Exige-se que o incidente seja instaurado de forma escrita. Então não basta o advogado fazer a insurgência na audiência ali de forma oral. Ele tem sim que propor o incidente de forma escrita, mesmo porque ele vai ter que demonstrar os fatos e os fundamentos jurídicos que demonstrem para o juiz que aquele documento é falso. Seria muito difícil o advogado ter todas essas informações e alegar oralmente ali numa eventual audiência de instrução ou uma audiência em continuação da instrução. Então, o incidente deve ser alegado de forma escrita, beleza? Resolvemos a questão. Algumas observações e algumas dicas em relação a esse ponto. Aí, em específico do incidente de falsidade do documento. Previsão legal, artigos 145 a 148. Então, são 4 artigos ali que vale a pena a gente aí memorizar, porque ele resume tudo isso que nós falamos. Veja só, do incidente de falsidade, diz o artigo 145, será arguído por escrito. Já começa por aí. Tem que ser por escrito, a falsidade de documento constante dos autos. O juiz deverá, então, o juiz observará o seguinte processo, ou seja, observará o seguinte procedimento. Qual é o procedimento que o juiz vai adotar quando o advogado, de forma escrita, apresentar um pedido de instauração de incidente de falsidade? Primeiro, mandará autuar em apartado a impugnação. Então, o processo corre normalmente e o incidente corre em paralelo. Em seguida, ouvirá a parte contrária no prazo de 48 horas. Então, observação, dica, o juiz determina o quê? Determina que a parte contrária se manifeste no prazo de 48 horas. É um prazo bem curto. Então, a parte que introduziu aquele documento nos autos será, ou a parte contrária, será instada para se manifestar no prazo de 48 horas, para oferecer o quê? Resposta àquele pedido de incidente de falsidade de documento. Beleza? Então, garantiu-se com isso o contraditório. E, para apurar o incidente? Não. O juiz vai, por imposição legal, ter que adotar uma ritualística bem célere neste procedimento. Ele, desde já, apresentado, portanto, aí, as razões, as contrarrazões desse incidente, a resposta a este incidente, ele vai determinar aí o prazo de 3 dias
sucessivamente a cada uma das partes, ou seja, defesa, acusação, acusação e defesa. 3 dias. Então, 3 dias aí para cada uma das partes, normalmente acusação e defesa, para quê? No prazo de 3 dias. Vejam, ele determina o quê? Que as partes sucessivamente, no prazo de 3 dias, promovam aí a alegação de suas provas, produzam as provas necessárias aí para sustentar os seus argumentos. Então, o juiz instrui o processo, resumindo, o juiz instrui o processo aí no prazo de 3 dias sucessivamente. O que significa isso? Sucessivamente. 3 dias para a acusação, 3 dias para a defesa. Sempre assim, 3 dias para a acusação, 3 dias para a defesa. Lembrando que a defesa, ela é sempre ouvida por último no processo, para garantir o quê? Garantir aí o contraditório e a ampla defesa. Aí vai a dica do pulo do gato. A defesa é sempre ouvida por último, sob pena de nulidade processual. E por último, os autos vão conclusos para quê? Para que, eventualmente, analisando aquelas provas, o juiz ordene as diligências que entender necessário. Então, basicamente, o procedimento gira em torno desses três pontos. Primeiro, 48 horas para oferecer resposta, depois 3 dias de forma sucessiva para cada uma das partes para apresentar suas alegações, e analisando essas alegações, o juiz aí eventualmente vai determinar diligências. E por último, pessoal, se reconhecida a falsidade, aí tem mais uma observação que a gente não pode esquecer. O juiz reconheceu a falsidade. O que ele vai fazer? Primeiro, desentranhar aquele documento do processo, remeter aquele documento falso para o Ministério Público para apurar o crime de falso, ou seja, para responsabilizar criminalmente quem juntou no processo um documento falso. Vai responder qual artigo? 342 do Código Penal. Então vejam só, reconhecida a falsidade do documento, o juiz extrai esse documento, exclui esse documento dos autos e envia para o Ministério Público para eventual oferecimento da denúncia em relação ao crime de falso. Então, o juiz mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente, aqueles autos que foram instruídos à parte, ao membro do Ministério Público. Para aí sim, o membro do Ministério Público analisar todo o conjunto dos elementos e decidir se vai ou não oferecer denúncia pelo crime de falso. Beleza? Então, observem o seguinte, essa decisão do juiz aí vai ao pulo do gato. Olha quantas sutilezas em relação ao incidente de falsidade. Por isso que é muito cobrado na OAB. Veja só, essa decisão do juiz, ela é, pessoal, irrecorrível. Não cabe recurso desta decisão. Não cabe recurso dessa decisão. Aí a gente pode aí, eventualmente, questionar vários argumentos, mas entendam, essa decisão é irrecorrível, beleza? Mais algumas observações para a gente finalizar rapidamente. Vejam só, a arguição de falsidade feita por procurador, olha o que diz o artigo 146, confirmando aquilo que nós dissemos, exige poderes especiais, beleza? Relembrando aí então, para finalizar, pessoal, quem instaura um incidente de falsidade, olha só, outra pegadinha, a parte que se sentir lesada, beleza? Ela pode requerer um incidente de falsidade, desde que o advogado tenha procuração por poderes especiais, mas o juiz pode também, de ofício, instaurar um incidente. Olha o que diz o artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Então, são muitas informações em poucos artigos, pessoal. Então, vale a pena aí a gente memorizar esses artigos, tá? Muito bom. Vejam só, para a gente finalizar agora, olha, qualquer que seja a decisão, olha o que diz o artigo 148, não fará coisa julgada em processo, em prejuízo
ulterior processo penal civil. Essa decisão do incidente, pessoal, vale para aquele processo. Então, se ela vale para aquele processo, eventualmente pode ocorrer que aquela prova que foi considerada falsa no processo, sirva eventualmente um processo civil numa ação indenizatória. Isso não há nenhum problema em relação a isso. E eventualmente até num outro processo criminal. Então, para não gerar essa confusão, o legislador falou, olha, a decisão que reconhece o incidente é irrecorrível e mais, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Muita atenção a esses detalhes. Meus queridos, forte abraço, firme nos estudos, até o próximo vídeo.